Olá pessoal, tudo bem? Hoje é segunda-feira, 13 de julho de 2020 e começa agora mais um informativo coronavírus. Lembrando que estamos ao vivo aqui pela TV Câmara e também pelas redes sociais da Câmara Municipal, tanto no Facebook quanto no YouTube. Acesse lá, TV Câmara São José do Rio Preto. Bom, vamos às atualizações dos casos de coronavírus em Rio Preto, feitas aí há minutos pelo secretário de Saúde, o Dr. Aldenis Borim. Então, até hoje, segunda-feira, 13 de julho, foram confirmados 4.783 casos positivos. E até o momento temos 137 mortes acumuladas. Por outro lado, 2.884 pacientes foram recuperados após os 14 dias de quarentena. Só para confirmar aqui, para registrar, o secretário Aldenis anunciou aí a abertura de 50 novos leitos Covid, 38 no hospital lá de Jaci, do Frei Francisco, e mais 20 aqui em Rio Preto, na UPA do Jaguaré, que vai ser exclusiva aí para atendimento pacientes Covid e síndrome respiratória. Bom, como eu disse, lembrando, estamos ao vivo aqui pela TV Câmara, temos os nossos canais de comunicação aí, temos o nosso WhatsApp, que é o 991637905, e também o nosso telefone fixo aqui da Câmara Municipal. Quiser entrar em contato com a gente, mandar pergunta, mandar sua mensagem aqui, fica à vontade. Passar um balanço rápido aqui dos casos no mundo, Em todo o planeta hoje foram confirmados 12.945.000 infectados, com pelo menos 571.444 mortes e mais de 7 milhões aí de pessoas já foram recuperadas. Estados Unidos segue sendo o país com o maior número de infectados, 3.366, e também lidera o ranking de mortes, com 137 mil vítimas. No Brasil, somos 1.866.000 brasileiros infectados, com 72.151 mortes, Então, os dados do coronavírus atualizados até esta tarde. Bom, gente, e vamos hoje, 13 de julho, é comemorado os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que é considerado um marco aí na proteção dos direitos, deveres e garantias sociais às crianças e adolescentes brasileiros. E por isso, ao longo de toda essa semana, a TV Câmara vai debater com especialistas aí uma programação especial para debater os avanços e ainda o que falta, os desafios para atingirmos a plenitude no que diz respeito às garantias de direitos iguais para todas as crianças e adolescentes deste país. E para abrir esse debate hoje, nós vamos receber aqui pelo tudo virtual, Vamos debater com a Camila Sparvoli, que é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o doutor Evandro Pelarim, que é o juiz da Vara da Infância de Rio Preto, e o doutor André Luiz de Souza, que é o promotor de infância aqui da nossa comarca. Eu agradeço aos três pela participação aqui, muito obrigado. E eu quero dar a palavra para a Camila, se os senhores me permitem, para ela, como presidente do Conselho, fazer a sua abertura aí, o Conselho que está com uma série de programações esta semana, especialmente hoje, aí 13 de julho, os 30 anos do ECA. Camila, fica à vontade, fala para a gente das ações aqui em Rio Preto e a sua análise aí sobre esses 30 anos do ECA, o que avançamos e o que ainda falta para avançarmos. Obrigado, viu? Muito obrigada, Alexandre, pela oportunidade, porque em tempos de pandemia, nossos planejamentos todos são revistos. Então, o CMDCA, que é um órgão colegiado, formado tanto pelo poder público quanto pela sociedade civil, ele tinha feito uma programação intensa, para os 30 anos do ECA. A gente conseguiu realizar um evento só de toda a nossa programação. Mas não seja por isso, nós estamos aqui com
com a parceria da TV Câmara para que a gente faça esse marco, né, do que é esse avanço dos 30 anos do ECA. Quando a criança e o adolescente, eles passam a ser protagonistas, passam a ser sujeitos de direito. E o quanto que a gente ainda tem a evoluir quanto a isso, né? Principalmente quando a gente fala do protagonismo. Por exemplo, o próprio CMDCA, ele tem uma cadeira para jovens, né, para adolescentes, e que a gente não consegue fazer com que ela seja ocupada. Então, com isso, o que eu tenho? Eu não tenho a criança ou adolescente ajudando na definição das suas políticas. Então, essa é uma das fragilidades, por exemplo, que nós temos que avançar e que nos dias de hoje é incabível não ter essa escuta permanente das crianças e dos adolescentes. Nós temos as conferências municipais, tanto a conferência lúdica quanto a própria conferência municipal das crianças, onde são ouvidas, né, por todo o território. Esse ano mesmo a gente tinha a intenção de se aproximar dos grêmios estudantis, a gente conseguiu fazer uma reunião junto com a Silvia Nakaoski da diretoria de ensino estadual para essa aproximação com os grêmios. Mas logo depois nós tivemos já esse evento da pandemia que nos afastou, mas continua no nosso farol das ações essa aproximação. Quando a gente fala dos avanços do ECA, em Rio Preto a gente tem um cenário um pouco diferente. É um cenário onde a gente tem uma estrutura de política pública, entretanto, essa estrutura ela não está excelente, ela sempre tem que se avançar mais. Mas, por exemplo, em Rio Preto nós temos os 6 tipos de acolhimento, e isso nos traz um leque de oportunidades onde a gente consiga, sim, escutar as crianças e conseguir fazer o que o ECA prevê, que ela retorne para um lar o quanto antes. Isso é um trabalho solitário? Não, não é. É um trabalho que envolve todo o sistema de garantias de direitos, né? Então, o Poder Judiciário, o Ministério Público, os CREAS e toda a saúde e tudo mais. Então, eu acho que, assim, entre os avanços, quando a gente fala de acolhimento, eu acho que uma das coisas que mais me marca é a questão quando a gente tinha a roda, né? Que colocava as crianças na roda e que elas eram deixadas à sorte, ou então a gente encontrava crianças nas lixeiras e tudo mais, e que isso acontecia aqui em Rio Preto também. E agora, quando a gente tem a entrega voluntária, que também é uma ação conjunta de toda a rede de assistência, junto com o sistema de garantia de direitos, a mãe na gestação, cumprindo com o dever do nascituro, ela já faz a entrega e a gente consegue fazer essa ponte dentro da legalidade entre a criança e um seio familiar para que ela possa se desenvolver. Mas, como tudo, a gente continua perdendo jovens para as drogas, que é um nosso grande desafio, a questão do dinheiro, do trabalho com relação às drogas. A gente tem também a questão do conselho tutelar. Em Rio Preto nós temos 2 unidades, mas que a gente precisa otimizar. Eu acho que essa pandemia ela veio para a gente reavaliar, porque quando a gente fala em 30 anos atrás, quando a norma foi criada, as linhas telefônicas elas eram vendidas e eram colocadas dentro do patrimônio do imposto de renda. E hoje nós estamos aqui, ó, cada um com o seu meio, numa reunião online, em tempo real, discutindo um processo. E muitas vezes as políticas e a oferta de acesso dos serviços, elas não conseguem acompanhar essa tecnologia. E são serviços importantíssimos, porque são eles que realmente vão garantir se está sendo feito pelas políticas, pela família, pela sociedade de uma maneira geral. Então, assim, dentro desses avanços e desafios, a gente tem muitos desafios. Outro ponto, eu acho que é a profissionalização. Até hoje a gente não conseguiu uma integração, que a gente consiga ter a profissionalização onde os jovens estão, e não tudo no centro da cidade, considerando todas as vulnerabilidades. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente tem uma rede de educação ampla, nós temos uma rede de assistência ampla também, e uma rede de saúde também bem ampla. E, assim, dentro de um leque muito grande de serviços que a gente pretende que sejam esmiuçados pelos técnicos durante essa semana. Então, hoje a gente começa com esse contexto geral, amanhã a gente fala um pouco sobre a primeira infância,
né, com as principais políticas, na quarta sobre a infância e na quinta a gente fala um pouco sobre a adolescência. Então, assim, para não me delongar, porque nós temos vários pontos, eu acho que esse ponto principal é isso. A gente tem vários pratos para serem equilibrados enquanto CMDCA, sempre em paridade entre a sociedade civil e o poder público, e a gente já aponta essa lacuna que nem sempre está presente para decidir a sua política, a criança e o adolescente. Tá? Bacana, Camila. Deixa eu passar a palavra para os doutores, o doutor André, promotor, o doutor Evandro, o juiz daqui da infância. Eu queria ouvir deles uma introdução também, claro, mas também como tem sido, nesse período de pandemia, o cuidado aos menores, que deve estar sendo um desafio, além dos desafios normais que nós já temos, né, doutores? Por favor, veja quem quer começar aí. Bom, o doutor Evandro me deu a honra de começar. Muito boa tarde. Eu queria agradecer aos convidados, doutor Evandro Pellarini, cumprimentar a TV Câmara por essa iniciativa, cumprimentar a Camila como presidente do CMDCA. O CMDCA hoje é o centro de toda a irradiação de política pública no município de São José do Rio Preto e tem um papel importante para a efetivação do Estatuto da Criança e Adolescente. Bom, eu inicio a minha fala retornando um pouco a 1989, né, quando há quase um ano, a nossa Constituição Federal estava promulgada e publicada, e em 1989 se criou uma convenção dos países mundiais com relação às questões relacionadas à criança e adolescente. Na época, foi tratada algumas mudanças de como eram decididas as questões em prol dessa gama, né, de pessoas, e todos os países, aproximadamente 190 países, assinaram esse tratado e convenção, e esse tratado teve uma importante modificação no mundo em que estávamos vivendo, que é transformar e exigir em cada um dos estados federados a obrigatoriedade da inserção, da sujeição do direito dessas crianças e adolescentes. Até 1989, criança e adolescente não tinha direito. Nós trabalhávamos no Código de Menores, em que criança e adolescente eram objetos, que se citava no Código de Menores crianças e adolescentes em situações irregulares. Sequer reconhecia, né, na sua profundidade, o que era criança e adolescente. Só havia uma atuação estatal quando essa criança estivesse na situação de criança irregular. A partir de 1989, o Brasil sendo signatário dessa Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente, uma das obrigações era construir dentro do Estado uma legislação que colocasse, em primeiro lugar, direitos desses jovens, de crianças e adolescentes, para que eles pudessem também fazer parte da sociedade em que vivemos. E a partir deste evento realizado mundialmente, o Brasil foi um dos primeiros países a se mover em relação a isso e se reunir através de notáveis, e isso é muito importante para a sociedade, em que não só participaram juristas, mas participaram também pessoas ligadas à sociedade, à comunidade, para que fosse discutido a questão da criança e adolescente como sujeito de direito. E querendo ou não, o Brasil estava saindo da época da ditadura, né? A época dos AI-5, a época dos governos anteriores, e isso foi uma grande dificuldade, porque muitas vezes pessoas que buscavam essa questão do futuro do Estatuto da Criança e do Adolescente até eram perseguidas, e muitas vezes eram discutidas as questões do Estatuto da Criança e do Adolescente em porões, né, para ver a dificuldade para aprovação dessa codificação. E em 1990, mais precisamente no dia 13 de julho, dia hoje que nós estamos comemorando os 30 anos, foi promulgado, publicado e colocado em vigor o Estatuto da Criança e do Adolescente. E esse estatuto ele já trouxe uma mudança muito grande e muitos ganhos à questão do público infanto-juvenil. E a primeira coisa que o estatuto criou foi enfatizar, em primeiro lugar, que criança e direito são sujeitos de direitos. Ou seja, eles passam, a partir de 1990, a fazer parte integrante da sociedade em que vivemos e tendo a repercussão na questão dos seus direitos.
A codificação e o direito brasileiro hoje, ele trabalha com microsistemas, ele não trabalha somente com a lei em si. E nós temos já uma grande dificuldade na população, o entendimento que o Estatuto da Criança e do Adolescente até está estigmatizado como ECA, né, como coisa imprestável, coisa que não foi bem aceita para a população. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele nada mais é do que um diálogo das fontes com outras legislações. Quando a gente fala que o ECA só deu direito à criança e ao adolescente, ela não deu só o direito, né? Porque o direito não precisava já estar dentro dessa codificação e estatuto. O direito ao respeito, o direito a ser tratado pelos pais, nunca está no estatuto, ele está dentro do Código Civil. O próprio Código Civil, como diálogo das fontes do Estatuto da Criança e do Adolescente, fala que é obrigação dos filhos a dar respeito aos pais, né? O ECA não precisava dizer isso. O Estatuto da Criança e do Adolescente foi criado justamente para efetivar direitos que sequer eram reconhecidos no passado, né? Em que trabalhávamos, por exemplo, o Código Civil dentro do sistema patriarcal, paternalista, e o Estatuto veio a romper com isso, não só criando direito a esses jovens, mas também criando deveres pelos diálogos das fontes. E o Código Civil é uma das codificações em que impõe deveres a esses jovens. O Estatuto não precisava dizer nada. Então, o primeiro ganho do Estatuto foi transformar a criança e adolescente em sujeito de direito. Direito de ir e vir, direito ao lazer, direito à cultura, direito ao esporte, direito à educação, direito a tudo isso. Em cumprimento a esses direitos de sugestão, o Estatuto da Criança e do Adolescente nos deu o princípio ou a doutrina da proteção integral à criança e adolescente. E esse critério da proteção integral da criança e adolescente, ele é extraído do artigo 227 da Constituição, onde ele cita direito de criança e adolescente à vida, à educação, à moradia, que muitas vezes sequer precisariam estar colocados dentro desse artigo, porque se abrirmos o artigo 6º da Constituição, lá estão os direitos sociais. Os direitos sociais falam em saúde, falam em moradia, falam em trabalho, né? Mas o Estatuto deixou bem claro para colocar um aviso, porque onde se dá direito à vida, à educação e a outros direitos, ele colocou como principal sujeito ativo de respeitar esse direito 4 entes. E não são 4 entes que se excluem, são 4 entes que se juntam para dar o princípio da proteção integral. E o legislador foi bem sábio, criando a figura da família como primeiro lugar. A família hoje que tem seus afazeres, a família hoje que não tem aquele conceito de 1990, de 1988, foi alçado em primeiro lugar como responsável para a proteção e o direito a essas crianças e adolescentes. Fora isso, o Estatuto foi bem claro em dizer que também era dever de dar direito pela comunidade, pela sociedade. E a sociedade, aquilo que a sociedade outorgou à criança e adolescente pelo Estatuto da Criança e Adolescente foi o Conselho Tutelar. A primeira coisa da população que ela tem que entender é que o Conselho Tutelar ele não está vinculado ao Estado. O Conselho Tutelar é um órgão vinculado à sociedade, que dentro dos direitos que foram outorgados pelo Estatuto, foi esse dado pelo legislador. E aí, a hora que ele cria a sociedade como Conselho Tutelar, como órgão de proteção, ele cria, no 4º grau, além da comunidade, ele cria o Estado. Só que ele deixou o Estado em 4º lugar, dentro da legislação, para justamente diferenciarmos aquilo que o Estatuto preconizava daquilo que o Código de Menor entendia. Porque à época do Código de Menor, tudo girava em torno do Estado. E o Estado dentro, principalmente, da autoridade judiciária. Antes de 1990, você poderia, criança e adolescente em situação irregular, ser retirado da família sem qualquer decisão do juiz. Qualquer pessoa poderia tirar criança e adolescente do seio de uma família e entregar à autoridade judiciária. Então, quando o Estatuto foi criado na Constituição Cidadã, ele criou o Estado como hoje um órgão excepcional e supletivo quando as demais instâncias, né, da proteção de criança e adolescente falham. Se, por exemplo, e nós podemos citar um exemplo à população em geral,
que uma das grandes dificuldades em São José do Rio Preto, e aí é quando a gente abarca a questão da doutrina da proteção integral, é o fato de que muitos pais não têm com quem deixar seus filhos no período de contraturno da escola. Ora, se Rio Preto consegue atender uma gama disso, nós precisamos dar a proteção integral para aqueles pais que possam deixar a sua residência e trabalhar, possam saber que seus filhos vão estar dentro do supletivo, que é o Estado, sendo atendido nas suas necessidades básicas. Os pais não precisarão hoje procurar a justiça para dizer, olha, não tenho serviço. Porque uma das coisas importantes dessa convenção é que o Estatuto da Criança e Adolescente ele não vige presente, ele pensa em futuro. Mesmo foi tirado da Constituição Federal a questão do futuro, que hoje é até abarcado, por exemplo, na Lei do Meio Ambiente, quando a gente fala em desenvolvimento sustentável. O Estatuto da Criança e Adolescente foi um estatuto para ser colocado ano a ano, sendo discutido e avançando. E aí uma das principais obrigações do Estatuto da Criança e Adolescente é que é proibido o retrocesso. É proibido que o governante feche entidades e se atenda 10 mil meninos que vai atender 8 mil no outro ano, que no ano seguinte vai atender 7. A proibição do retrocesso é uma das coisas mais importantes. E nesse ano em que foi dito dos 30 anos do Estatuto da Criança e Adolescente, é um compromisso que o Ministério Público de São José do Rio Preto tem com esses pré-candidatos que logo, logo serão colocados à disposição da sociedade, que a população não se deve admitir um voto sequer se não tiver um plano de trabalho para a atenção da prioridade absoluta que é a criança e adolescente. Naquilo que a sociedade hoje falta e naquilo que o Estado não lhe dá. Então, um governante, quando ele tem um plano de governo, ele tem que colocar dentro do seu plano de governo o plano de Estado, que é criança e adolescente. E onde se está o plano de Estado hoje, dentro do plano de governo de cada governante? Ouvir os anseios da população. Onde que se está faltando o direito? É na vacina? São em leitos de hospitais? São em tratamentos de drogaditos, como disse a Camila, com a nossa grande dificuldade de tratar crianças e adolescentes vinculadas a álcool e droga? É a questão da convivência familiar, com quem os pais têm com quem deixar seus filhos? O Estado precisa dar essa satisfação. E o Estado só se dará essa satisfação se ele ampliar políticas públicas, que nada mais são políticas públicas do que somatórios de direitos individuais de cada um. Se falta vaga para um, é direito individual, para 2, para 3, para 4, para 5, para 10, para 15, já se torna um interesse coletivo em que há necessidade de criação de políticas públicas. Lógico, porque foi dito que aqui que o dinheiro é finito. Mas o que eu posso dizer hoje com relação à população de São José do Rio Preto e quem está assistindo, nunca se teve tanto dinheiro como agora nessa situação excepcional. Nunca. Não faltou recurso nessa situação, né? O próprio doutor Evandro pode dizer o tanto de recurso que o Poder Judiciário encaminhou hoje para os estados de São Paulo para fim de recursos do Covid. Nunca. E não se está faltando recurso para nada. O que pode estar acontecendo, eu não estou dizendo de questão de improbidade, eu estou dizendo talvez de mau uso. Mas recursos existem e recursos podem ser feitos dentro desse município para que se garanta o princípio da doutrina da proteção integral. E a doutrina da proteção integral, no ano passado, sofreu um baque que houve, por parte do governo federal, a tentativa de excluir conselheiros tutelares. E que se não fosse o ministro Barroso que intervisse com relação a isso, o governo federal estaria desarticulando os conselhos municipais de direito. E os conselhos municipais de direito da criança e adolescente são os espaços em que o Estado e os espaços em que a sociedade pode participar e deliberar por políticas públicas. Quando a Camila disse da dificuldade de assento de adolescente, porque hoje sim nós temos o princípio do protagonismo juvenil. O adolescente sim faz parte dessas questões de política. Então isso são ganhos com que o Estatuto conseguiu.
a princípio e a Constituição, ela só diz em um momento, e a gente fala que princípios não são absolutos, nem o princípio da legalidade é absoluto, mas a Constituição deixou escrito princípio da prioridade absoluta para criança e adolescente. Não existe outro mandamento nenhum na Constituição que fala em prioridade absoluta. E prioridade absoluta, ela não tem conceito. Prioridade absoluta é que ela tem que ser atendida. Então, esses foram os avanços que o Código deixou para a sociedade. A condição peculiar de criança e adolescente, a construção das políticas públicas, e as políticas públicas se dão pelo anseio daquilo que está faltando e aquilo que a sociedade entende, né? O que é correto e que a gente tem que aplicar. O Estado, ele não tem mais obrigação de ver com os olhos dele, no Estatuto da Criança e Adolescente, como ação de governo. É ação de Estado. E sendo ação de Estado, governante, a gente não tem que ver quem é o governante, a gente não tem que ver quem representa o Estado, a gente tem que exigir deles uma política adequada de doutrina da proteção integral. Se adolescentes hoje estão na rua vendendo droga para adultos, a culpa não é do adolescente. Não é. A culpa é nossa, porque a gente não conseguimos dar uma convivência familiar adequada, e quando a gente fala em competência de convivência familiar adequada, nós temos N secretarias nos governos que tratam desses assuntos. Né? Então, esses foram os grandes avanços do Estatuto, dando mecanismo para que o Poder Judiciário possa intervir, e não é intervir na discricionariedade do governante, é intervir numa política de Estado. E a política de Estado, ela não pode ser e não pode ter o retrocesso. Em tempos de pandemia, quem mais sofre é criança e adolescente. O Disque 100 hoje de Brasília tem 55% a 60% de denúncias envolvendo criança e adolescente. Então, são muitas denúncias envolvendo crianças e adolescentes. E daquilo que a Constituição nos deu, e de 30 anos, que nós precisamos efetivar, como disse a Camila, como ele é um estatuto que vige para o futuro, nós temos de adequar para as nossas necessidades do futuro. Quando, em 1990, nós entenderíamos que necessitaríamos de internet ou acesso remoto, em que hoje no Brasil 4,8 milhões de crianças e adolescentes não têm acesso a isso. Né? Então, é uma política que precisa ser criada em razão dessa questão do futuro. Doutor, e aí os grandes desafios... Oi. Eu ia pedir, deixar passar a palavrinha para o doutor Evandro, para ele fazer a introdução dele, e a gente já volta a ouvir o doutor. Antes de eu passar para o doutor Evandro, só pedir para pôr na tela o nosso WhatsApp aí, se alguém estiver assistindo e quiser mandar mensagem, alguma pergunta aqui para os nossos debatedores, está aí o nosso WhatsApp, o 991637905. E só para registrar, eu recebi uma mensagem aqui do presidente da Câmara, Paulo Paulera, está na audiência e agradece a participação dos 3 debatedores aqui com a gente. Doutor Evandro, a palavra é do senhor, uma introdução sobre os 30 anos do ECA, e pegando o gancho do que disse o doutor André, que os governantes têm que eleger as prioridades, tem que ter um plano de governo, eu queria, na opinião do senhor, o que falta para Rio Preto ter uma excelência nos cuidados, nos deveres e nas garantias dos menores e adolescentes? Olá, Alexandre, doutor André, Camila, minhas saudações. Creio que nós caminhamos bem. Como também disse a Camila, nós não estamos na excelência, no grau de excelência, né? Mas também, como disse o doutor André, o próprio Estatuto é um mecanismo programático, de um caminhar constante de aprimoramento e para melhorar a nossa condição de tratamento, né, de cuidado com as crianças e adolescentes. Nesse ponto que você destaca, eu creio que um dos aspectos que nós deveríamos nos unir ainda mais, verdadeiramente nos esforçar ainda mais e talvez eleger como um ponto de cuidado, de um ponto de ação relevante de todo o poder público e das famílias riopretenses, diz respeito à prática de tráfico de entorpecentes e drogas pelos nossos adolescentes. Nós temos mais ou menos
uma condição, né, não plena, mas uma condição de um diagnóstico que é muito triste, porque o tráfico acaba sendo exercido e acaba sendo executado por aqueles adolescentes de famílias carentes, de meninos e meninas, e muito mais meninos, que acabam indo para esse tipo de ato infracional, para a busca do dinheiro. Ainda antes de começar essa nossa sessão, eu acabei agora 4 audiências na Vara da Infância, aqui pelo meio, né, pela teleaudiência, 4 tráficos de drogas, quer dizer, 4 adolescentes na faixa de 15, 16, na verdade 6 adolescentes, porque um processo tinha mais de um, todos nesse envolvimento. E qual que era a linha comum em todos eles? Meninos pobres, de famílias pobres, e que estavam ali não porque são viciados, porque estão dependentes, né, melhor dizendo, mas porque estavam ali à busca de dinheiro. Talvez seja esse o nosso maior e grande desafio, como fazer, porque só a aplicação da lei repressiva, podemos dizer assim, só a aplicação da lei depois que o fato acontece, nós estamos jogando uma responsabilidade muito grande nos mecanismos de socioeducação, como a Fundação Casa, e nem sempre vão dar conta de toda essa tarefa, que é muito grande, né? Então, talvez para nosso começo aí, na minha visão, dentro daí do gancho que o doutor André deixou, talvez o nosso maior desafio aqui em São José do Rio Preto seja esse ponto. Ô, doutor, o senhor disse aí da questão da Fundação Casa, enfim, a qualidade das penas que são aplicadas hoje aos menores, vou pedir para o doutor Evandro, depois o doutor André e também a Camila, e a qualidade dessas penas, elas têm sido, elas têm dado resultado, têm recuperado esses menores ou vira ali um confinamento, um depósito, ou como dizem, escola do crime, que os menores saem piores do que entram? Alexandre, é evidente que, como todo ser humano, e nós temos que considerar, assim como diz a lei, que o adolescente é um sujeito peculiar em desenvolvimento, ele também tem as suas vontades, ele também tem o seu nível de livre-arbítrio. É óbvio que muitas vezes ele é conduzido se não há um determinismo pleno na sociedade, se nós não podemos entrar, né, na discussão muito polêmica sobre o determinismo, nós podemos sim admitir que nessa faixa de idade as interferências, as influências são muito importantes para o comportamento, né? Até porque, repito, são pessoas em peculiar desenvolvimento, em situação peculiar de desenvolvimento. Logo, nós temos que organizar bem o meio, nós temos que cuidar. Opa, tivemos algum probleminha aí com a nossa conexão, já estamos tentando resolver aí. Pessoal da técnica, será que perdemos os 3? Temos... O doutor Evandro aí estava falando, acho que tivemos algum probleminha na conexão com os doutores aí, com a Camila. Vamos ver se a gente consegue restabelecer a conexão. Vamos tentar restabelecer. Então, vamos fazer o seguinte, a gente tem amanhã, terça-feira, a gente vai ter a 22ª sessão ordinária de 2020. Vamos conferir aí a ordem do dia, a pauta do dia, e na sequência a gente vai restabelecer o contato aí com a Camila, doutor André e doutor Evandro. Vamos lá. Olá, você que nos acompanha aqui pela TV Câmara. O Legislativo de São José do Rio Preto realiza nesta terça-feira, dia 14 de julho, às 17 horas, a 22ª sessão ordinária de 2020. Estão em discussão 8 propostas, 2 delas em regime de urgência especial. Os 2 projetos discutidos quanto à legalidade e o mérito são os que dispõem sobre a oferta e as formas de fixação de preços de combustíveis na cidade, do vereador Jean Dornelas, e o que altera os artigos 2º e 3º da Lei 13.428, que trata do procedimento de combate a vetores epidemiológicos localizados em imóveis não utilizados, não habitados, abandonados ou que, embora contenham edificações iniciadas, estejam elas demolidas, semidemolidas ou paralisadas.
do vereador Celso Luiz de Oliveira Peixão. As outras propostas que passam por análise nesta terça-feira são as seguintes. Altera o artigo 2º da Lei 9.563, estendendo para 20 anos a data de fabricação máxima para veículos de transporte escolar, do vereador Anderson Branco, em segunda discussão. Institui a cobrança de taxa de embarque de passageiros no município a cargo da IMURB, do Executivo, em primeira discussão. A criação do Conselho Municipal de Turismo, que também é do Executivo e está em primeira discussão. Ensino de higiene pessoal nas escolas da rede municipal, do vereador Celso Luiz de Oliveira Peixão, em segunda discussão. A regulamentação municipal para a Lei Federal 9.605, que dispõe sobre a atuação do Departamento de Fiscalização Ambiental, que é da vereadora Cláudia de Júlio, em primeira discussão. E a utilidade pública da comunidade terapêutica Suriel, de autoria do vereador Renato Pupo, também em primeira discussão. A sessão tem transmissão ao vivo pela TV Câmara, no canal 4 da NET, e 28.2 em sinal aberto digital, e também pela Rádio Educativa FM. Os vereadores participam dessa sessão em sistema de reunião online e a Câmara permanece fechada ao público devido à pandemia do novo coronavírus. Ariana Pereira para a TV Câmara, o canal do Legislativo. Bom, tá então a pauta da ordem do dia de amanhã e agora sim a gente restabeleceu o contato aí, que a gente pede desculpa aos debatedores, perdemos a conexão, caiu, mas já voltou doutor André, promotor, doutor Evandro, juiz, e também a Camila, presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. O doutor Evandro estava com a palavra falando aí da qualidade das penas e até sobre isso, doutor, só para contribuir aqui, recebi uma mensagem aqui no WhatsApp da Maria Celina, moradora da Boa Vista. Esses jovens desajustados são frutos de casais desajustados. Não poderia ser feito um trabalho de conscientização com os pais? São jovens carentes, sem atenção e carinho dos pais. Doutor, desculpa aí o probleminha, estamos de volta. Imagina, não, vamos lá. Olha, é evidente que, repito, nós não podemos deixar toda a responsabilidade da recuperação, da socioeducação, para um momento só da vida infracional, da vida do adolescente, e exatamente o momento depois que ele praticou a infração. Então, a gente também cobrar dos mecanismos de recuperação, né, um percentual alto de recuperação também não é justo, porque, como disse o doutor André lá atrás, no início, a responsabilidade é de todos, né, a começar da família. Agora, sobre a questão que foi colocada pela nossa espectadora nesse momento, olha, nós temos que ter, pelo menos nós da Justiça, né, nós do Poder Judiciário, nós temos que ter sempre um olhar em relação às pessoas, esse olhar não sei se eu vou conseguir me expressar bem, mas do caminhar junto. Nós não estamos numa posição superior, inferior, mas nós estamos ao lado. Então, todas as vezes que acontece uma infração à lei, nós temos que aplicar a lei, mas nos colocar ao lado dessas pessoas. Então, nós temos que nos colocar ao lado da família, ao lado do adolescente, para podermos caminharmos juntos e levantarmos a cabeça juntos, né? Então, é evidente que há trabalho, sim, de orientação de famílias, né? Há muitos problemas, ela colocou, há muitos problemas que são derivados das famílias, que esses problemas decorrem muitas vezes do descuido, do desamparo, né? Não é da questão da pobreza material, nada disso, porque a imensa maioria das pessoas, né, não tem meios materiais suficientes e cuidam muito bem de seus filhos, mas infelizmente há esse desvalor muitas vezes, e principalmente na falta da consciência da responsabilidade do cuidado com os filhos. Deixa eu ouvir a Camila também sobre essa questão da importância da família, Camila. E voltando só ao Conselho Tutelar, Rio Preto tem 2 conselhos tutelares, o Norte e o Sul. É suficiente para uma cidade aí de quase 500 mil pessoas? Acho que a gente não está sem o áudio, o microfone da Camila. Tá, então, voltando um pouquinho, quando a gente fala do cumprimento das medidas e de tudo isso, a gente não pode esquecer que nós somos uma grande engrenagem. Então, nessa engrenagem, a gente vai desde a saúde, educação, assistência social, cultura, esporte, né? Tudo isso em ofertas
adolescentes, eles muitas vezes voltam no cumprimento de medidas socioeducativas, né? E que isso é feito através de parceria com os CREAS, que é um serviço da assistência social, onde se é trabalhada também a família. Então, só para ter esse recorte, que a política ela foi costurada de uma maneira de dar essa integralidade. Mas que, sem dúvida nenhuma, a gente também tem como é que eu vou dizer? Uma não adesão na integralidade também da sociedade de uma maneira geral, até por alguns rótulos. Então, por exemplo, é muito difícil a gente conseguir a colocação desses jovens de cumprimento de medida em empresas, em locais, para que eles possam ter uma nova perspectiva e um novo cenário de vida, né? Então, eu acho que assim, é isso que quando a gente fala, né, que o doutor André muito bem colocou, os 4, né, que nós todos somos corresponsáveis, também se diz isso, né, no sentido de que a partir do momento que a gente consegue também querer, enquanto sociedade, essa reinserção desse jovem, dando um novo projeto de vida para ele, isso sem dúvida nenhuma é um ganho gigantesco. E nós temos experiências, né, doutor Evandro, doutor André, de adolescentes que foram colocados e que têm um futuro promissor hoje, mas como também temos do lado negativo daqueles que reincidiram e que estão, né, em cumprimento de penas. Então, essa é uma situação. Com relação ao Conselho Tutelar, a gente tem vários pontos para se colocar. Se a gente pensar numa cidade de 500 mil habitantes, onde a gente tem, na linha geracional, criança e adolescente, 107 mil e cada ano caindo um pouco mais e aumentando o idoso, quando a gente fala da pirâmide etária, nós teríamos em média de 10 mil casos para cada conselheiro. Só que, ao passo que quando eu faço um acompanhamento, que é papel do CMDCA, nos conselhos, e eu tenho noite que eu não tenho nenhuma ligação para o Conselho Tutelar, né? Nem para o norte, nem para o sul, aí eu te pergunto, aonde que não está essa engrenagem funcionando de acordo? Porque se você me falasse, olha, eu tenho 2 conselhos e a capacidade instalada não está dando conta, eu entenderia. Mas eu acho que assim, a gente precisa realmente dar um upgrade na atualização disso. Por quê? Eu entendo que eles não são burocratas, que eles têm que sim estar em contato com a sociedade, mas como se faz isso no dia de hoje, né? Então, por isso que eu falo que aquele tripé, assim, que eu planejei o ECA, eu executei e agora eu avalio. E isso tem que ser cada vez com uma periodicidade menor, porque está muito dinâmico essa questão da solicitação, da expectativa e de tudo mais. Então, não dá para eu selar, precisa, não precisa. Os dados hoje, a hora que eu pego 2 plantões de conselho e que não tem nenhuma ligação em 12 horas, tem alguma coisa que a gente precisa refletir juntos. Os 4, não um só. Todo mundo junto, para a gente poder saber o que está sendo. É um descrédito por parte do órgão? É uma expectativa de uma solução que não houve? O que é, né? Então, neste momento, com os dados que eu tenho, né, do CMDCA, que o CMDCA tem, a gente precisa mais do dia a dia eles lá fazendo as atribuições que são previstas no ECA, do que propriamente, talvez, um terceiro conselho. Mas isso é uma longa discussão, porque, afinal de contas, o governo federal já nos cerceia quando ele fala que não haverá nenhum investimento até dezembro de 2021. Então, eu vou deixar isso para a próxima gestão do CMDCA. Tá certo. Passar a palavra para o doutor André, para ele repercutir o que já foi dito até agora. E quero jogar mais um tema, doutor, que é a questão da educação, principalmente nesse período de pandemia. Estava ouvindo hoje de manhã na CBN a representante da Unicef aqui no Brasil, ela falando que uma das preocupações aí é as crianças fora de aula, não tendo aula aí já há quase 4, 5 meses, e a preocupação nesse pós-pandemia da evasão dessas crianças da escola. Como é que o Ministério Público está acompanhando isso? A gente sabe que o ECA prevê aí, garante a educação universal a todos. Bom, deixa eu tentar pegar um gancho nessa primeira pergunta, Alexandre. A primeira coisa é que hoje, na questão da pandemia, naquilo que a gente tem que pensar no futuro, a gente não tem condições de trabalhar segmentado dentro de uma entidade, por exemplo, educação. Hoje a questão da pandemia, ela tem que trabalhar e tem que estar paralela com a questão da saúde, né? Muitas das questões relacionadas
a questão de volta à aula e a vida normal desses jovens, ela tem que estar ligada na questão da saúde. A gente tem um problema muito grande hoje dentro da sociedade brasileira, que a questão da Covid, lógico, ela decorre disso aí, em alguns lugares é tanto que a gente pode falar em telesurto, mas ela decorre de uma coisa bem simples, né? Nós adultos, não temos educação sanitária. Essa é a primeira coisa, né? A situação no Brasil, ele só está nessa situação porque a maioria dos adultos não foi educado culturalmente, o brasileiro, na questão sanitária. Isso é bem claro. E não resolvendo a questão sanitária, não resolvendo a questão médica, infectologista, sanitarista, a gente não tem a questão da certeza de voltar. O que eu tenho visto os debates, né? Eu tenho visto a questão da defasagem, da suposta defasagem escolar desses alunos. Isso vai ter, né? Mas em prol da vida, em prol da saúde e em prol da humanidade, o Ministério Público tem que ter um entendimento meio linear também com a questão da saúde. Eu tenho para mim, Alexandre, que, por exemplo, enquanto tiver essa situação e números aumentando do Covid, infelizmente, eu não tenho como abrir uma creche. Eu não tenho como, né? Como é que eu vou resolver a questão sanitária de crianças dentro de uma creche, de distanciamento social, de questão de higiene, por um número insuficiente de profissionais que estão lá dentro, e como é que eu vou permitir um negócio desse? Eu não tenho como, né? A educação fundamental, né, e a educação média, aí a gente já tem que trabalhar com uma hipótese, porque a proposta de reabertura, ela decorre de uma proposta enquanto o vírus está no ar. E até agora, eu não vi ninguém discutindo a questão da educação híbrida, que é parte em casa. E aí a gente tem que dar as ferramentas necessárias para o atendimento remoto e parte no dia presencial, mas com distanciamento de 2 metros, com a questão da higiene, com tudo dentro da questão sanitarista, dentro da escola, né? Eu não sei que se essa situação, o que eu tenho visto é que eu não consigo vislumbrar todo mundo hoje voltando para a escola ainda nessa questão de surto. Então, a gente tem que pensar numa questão híbrida e a escola não pode ter nenhum movimento sem antes concatenar com a questão da saúde, concatenar com o sanitarista, o infectologista, naquilo que garante a cada um de nós podermos voltar. E eu deixo bem claro para a população, eu acho que a população que está assistindo, eu duvido que uma mãe tenha interesse de mandar o filho para a escola nessa situação. Eu acho que a população não quer isso, né? Não tem como, a gente não tem essa segurança. Mas que precisa ser feito? Precisa. O que nos prejudica? A questão de 4 milhões hoje no Brasil e 800 mil jovens que não têm acesso à internet. Então, como é que a gente resolve? Esse que não tem acesso volta para a escola? Com distanciamento? Com outra forma flexível? E aquele que tem na escola? Será que a gente tem os professores que sabem mexer com a internet? Será que tem condições disso? Tem que ser feito tudo isso. E a volta à escola, ela tem que ser tratada e tem que ser temas flexíveis. Uma semana é uma coisa, outra semana é outra, gradativamente, né? Então, isso é um assunto que está sendo tratado, o Ministério Público tem alguns comitês com relação a isso, mas dentro de todo esse contexto, Alexandre, que você disse, que a Camila disse, que o doutor Evandro disse, a gente não pode perder o rumo dizendo o seguinte: política de infância e adolescência não pode ser cessada, ponto. Não entenda falar em falta de dinheiro, falta de recursos, a política da infância, os direitos garantidos, o princípio do não retrocesso, ele não pode acontecer, ele tem que ir para frente. Então, é essa visão que o Ministério Público entende na questão da educação. Ela tem que ser trabalhada, tanto que se criou-se um comitê municipal, no qual eu pessoalmente vou fazer parte, né, para ver realmente essas questões e trabalhar juntamente com a saúde. Né? Porque a situação que está sendo feita, eu tenho ouvido que, por exemplo, escolas particulares vão voltar em agosto. Né? Só que a escola particular não tem só o problema do Covid, tem o problema do contrato. O próprio Estado anunciou setembro, né, agora. Perfeito, mas o Estado vai voltar dentro do Covid. O Estado é diferente. Eu, na relação particular, eu tenho contratos com os pais. Esse é o grande problema, né, que eu preciso resolver. O Estado, ele vai dentro, lógico, da faixa, porque tudo... Eu acho até prudente o que o governo de São Paulo está fazendo, essas faixas, essas cores, eu acho interessante isso. Então, a gente vai ter que trabalhar com isso, né? Trabalhando com isso. E penso numa questão de educação híbrida. Não todo mundo voltando no mesmo dia. Um rodízio, né? Isso tem que ser
tem que ser trabalhado. Pegando o gancho rapidamente da questão que a munícipe colocou, a primeira coisa que a sociedade tem que entender é que a questão, quando a gente fala em Fundação Casa, tem o princípio da excepcionalidade e brevidade. Então, a exceção é a Fundação Casa. E dentro da questão da Fundação Casa, o menino é reavaliado a cada 6 meses. E a cada 6 meses é reavaliado. Uma reavaliação que é feita com o menino lá dentro, em que a situação lá fora mudou, né? E que a gente precisa, enquanto o menino esteja lá dentro, trabalhar com todo o equipamento que existe de saúde, de assistência social, com agente comunitário, CREAS, CRAS, trabalhar essa família nuclear para que possa receber esse adolescente. E dentro da Fundação Casa, esse menino ser acompanhado por uma equipe de assistência social que possa dar o direito a ele quando ele necessita ali sair. Não é questão que a Fundação Casa ressocializa ou não. A Fundação Casa é um momento pontual do menino ali dentro, quando ele pratica uma infração de cunho grave, que não tem condições do seio da sociedade, mas que a medida vai amparar a base para que ele possa retornar à família, né? A munícipe deixou bem claro, os pais disfuncionais, acho que ela usou esse termo. E realmente é isso. Hoje, olha como o Estatuto ele é maravilhoso. Hoje, a gente discute questão de prioridade de primeira infância, de 0 a 6 anos. Hoje, a questão de primeira infância como prioridade no ECA é os primeiros 1000 dias de vida da criança, que é onde elas captam, onde elas absorvem. Há 15 anos atrás não existia isso. Há 15 anos atrás, a família não era tão protegida como é hoje. E talvez aquela mãe e aquele pai que a gente utiliza o conceito de disfuncional é aquele pai que era adolescente naquela época, que vivenciava situação de violência, que vivenciava situação de abandono e que a gente não pensava na primeira infância. A primeira infância hoje não é só colocar o menino, por exemplo, em espaço de creche, é estimular a criança. Que a criança absorve, os bons hábitos que essa criança tem. A proposta do legislador do futuro é justamente isso. Dentro desse contexto do ECA, o que se preconiza é a primeira infância, porque as situações passadas não se resolveram. O judiciário ele tem espaços ou soluções, né, para resolver esses conflitos. O doutor Evandro criou esses espaços. Lógico que não é um espaço grande para o atendimento. Nós precisamos, por exemplo, do judiciário, de uma oficina de pais. É importante que a vara da família crie isso. E aí, esses são os desafios do ECA. A Camila, ela resumiu o desafio para mim. Primeiro desafio dificultoso, não estou dizendo que o Preto não faz, mas a questão da intersetorialidade. Isso está bem claro para mim. Para alcançar a proteção integral, ou seja, cada segmento tem que estar dentro e imbuído no pensamento. O menino está na Fundação Casa, o doutor Evandro citou. O que é? Situações de vulneráveis, situações daquilo que precisa de dinheiro. Opa, trabalho. Porque a sociedade entende que adolescente não pode trabalhar. Pode. A partir dos 14 anos, na condição de aprendiz, pode sim trabalhar. Agora, a dificuldade é aquilo que a Camila coloca, que é o estigma do menino que sai de uma Fundação Casa para o mercado de trabalho. Sem dúvida. Esse estigma não pode existir na sociedade, né? Então, em regra, mais ou menos, é todo esse arcabouço. O Estatuto, quando se criou a questão da maioridade penal, Alexandre, quando se criou a maioridade penal, o que foi o cala-boca para que a maioridade penal não fosse bradada em alta voz? Foi a lei do SINASE. A lei do SINASE, que é o Sistema Nacional de Medidas de Segurança, ela foi colocada ali para que a gente não discutisse a questão da maioridade penal, para a questão de resolução, principalmente. Então, outro desafio, ao invés, e lógico, a Fundação Casa ela precisa existir, né? A Fundação Casa ela tem que existir. Mas, por exemplo, o fortalecimento das medidas em meio aberto. Isso é uma coisa importante. A PSC, a LA, e digo até o fortalecimento das medidas de semi-liberdade, que precisam ser fortalecidas, e mesmo aplicando medidas nesses jovens, eles vão estar dentro do seio da sociedade, e uma PSC-LA tem condições do encaminhamento, desde que estejamos imbuídos de trabalhar a inserção, por exemplo, no mercado de trabalho, numa escola. E aí, arremato, Alexandre, só para arrematar, a necessidade da convivência familiar. Isso é importante.
E tudo é preconizado no Sistema Único da Assistência Social, que é a convivência familiar. E a convivência familiar é lá e fora, quando o pai precisa trabalhar, o pai precisa sair, o filho onde que ele está. Isso nós temos que dar resposta. Entidades, aumentando o número de acesso de adolescentes, de crianças. Tudo isso vai trazer o quê? Aquilo que o ECA preconiza, que é o futuro. Quando a gente estiver de cabelo branco, são essa geração que vai atender os nossos... Vai cuidar da gente, né? Deixa eu passar para o doutor Evandro e também pegar esse gancho do trabalho, porque quem lembra, quem sabe, o doutor Evandro, quando era juiz em Fernandópolis, ganhou aí uma repercussão nacional, até as autorizações para menores trabalharem em Fernandópolis. A gente passa por aí, doutor, menor tem que trabalhar porque fica desalentado aí na rua, jogado, como diz o ditado, né? Cabeça vazia é oficina do diabo. Alexandre, uma das nossas preocupações, eu acho que é também a legitimidade dos nossos atos. É claro que essa é uma discussão, não é uma discussão minha, é uma discussão teórica do direito. O próprio Norberto Bobbio discutia muito isso. Nós temos duas questões, a legalidade e a legitimidade. Nós só conseguimos ter uma lei imperativa, forte, cogente, respeitada, se nós mantivermos a base de legitimidade dessa lei. A lei, ela não tem legitimidade perene, no vácuo permanente, ela tem que ser mantida, essa legitimidade permanente, e quem são os principais responsáveis pela manutenção dessa legitimidade da lei são os aplicadores da lei. Eles não podem fazer com que a lei seja diminuída, né? Falando em termo geral. Então, agora trazendo para o específico, qual que é a nossa grande dificuldade, e eu principalmente, naquilo que eu vivenciei, a minha experiência, é lidar com o descrédito diante da lei. Nós não podemos ser mais um vilipendiador da lei, especialmente quem a aplica. O nosso olhar tem que ser o bom olhar, o olhar bom para a lei. Mas isso não basta. Nós precisamos também mostrar para a sociedade que a lei tem o seu valor, que a lei vai ao encontro das expectativas para quem a lei é formada, né? Ocorre que durante esse tempo todo, e eu, na minha visão, muito peculiar, claro, deixar bem claro isso agora, eu acho que o ECA foi muito mal passado para a comunidade, foi muito mal comunicado, né? Acabou vindo à tona como uma carta, um leque muito grande de direitos, né? E aquilo que o senso comum estabelece que nós não podemos desprezar, porque a lei é feita para o povo, não é feita para o aplicador da lei, a lei é feita para o povo, nós não podemos desprezar, é que ficou muito mal passado isso. Então a pessoa olha e fala, escuta, mas e deveres? Ninguém tem? Porque o senso comum embute já para cada direito que eu tenho um dever a cumprir. E não é ruim que se diga de deveres, tanto que hoje, né, vamos dizer assim, a linha mais atual, naquilo que eu venho lendo, pelo menos naquilo que me chega, principalmente dentro do judiciário, é vocalizar a legitimidade do ECA no aspecto das responsabilidades. Então, a gente só trocou a palavrinha dever para responsabilidade, mas dizer para as pessoas que nós temos, sim, responsabilidades a cumprir, todos nós, inclusive o próprio adolescente, né? Tem um dever, porque quando a lei coloca lá, é dever da família, da sociedade, do Estado, e vem toda uma gama de direitos, família, pais e filhos. A lei não está excluindo os menores de 18 anos, porque ela poderia simplesmente dizer assim, são responsabilidade dos pais, sociedade e Estado. Por que ela colocou família? Porque o ente familiar e a criança e o adolescente também está ali nesse meio. Então, nós temos que vocalizar melhor o ECA. E sob todo esse guarda-chuva, é que quando nós somos demandados para algo que está no Estatuto, se você entrar no Google, baixar o Estatuto e dar lá um buscar e escrever trabalho, você vai ver a quantidade de vezes em que a lei cita o trabalho, o Estatuto. O Estatuto cita o trabalho para educar, existe o trabalho educativo, e o Estatuto cita o trabalho para socioeducar, para recuperar aquele adolescente,
grosso modo falando, que cometeu um ato infracional. Então, o trabalho é um instrumento valioso de educação e socioeducação dentro do Estatuto da Criança e Adolescente. Nós não podemos deslegitimar esse instrumento, repito, que está na lei. Então, nós temos que vocalizar ao encontro da lei. E é por isso que nós temos agora, nem tudo é plano, fácil, nós não estamos numa planície onde as coisas podem ser colocadas, não, há inúmeros problemas. Eu vou citar aqui um rapidinho para não me alongar muito. Eu estava na minha sala em Fernandópolis, 2005, não me lembro bem, 2006, e me bate à porta uma senhora e me contou uma história e a gente fica, o juiz tem que resolver, ele tem que decidir, né? Ele não pode simplesmente falar assim, ó, não é comigo, vai lá na igreja. Não é assim, ele tem que aplicar a lei, né? Mas a mãe disse o seguinte, doutor, meu filho tem 13 anos. Ele praticou vários furtos, naquela época era furto estava na moda, né, vamos dizer assim, furto de botijão de gás. Então eles pulavam a casa, furtavam o botijão. Quando ele começou a cumprir a LA, a liberdade assistida, o senhor mandou ele lá para trabalhar com o padre. Era o padre que cuidava da medida de LA naquela época, liberdade assistida. E o padre colocou o menino para trabalhar numa fabriqueta lá de cadeiras, de enrolar fio. Mas para ele trabalhar, é obrigado a ir na escola. Ele tem que ir na escola, senão ele não tem condição de trabalhar. É requisito da própria LA. Então ele ia para a escola, quer dizer, ele voltou para a escola onde ele não estava, né? E começou a trabalhar 4, 5 horas na tarde. Ele estava ganhando quase um salário, às vezes passava de um salário mínimo. E aquela mãe foi dizer assim, doutor, mas acabou o trabalho. Ele estava me ajudando em casa, eu tenho mais 3 filhos. Né? Então, veja bem, que eu, olhando secamente para o Estatuto, eu falaria o que para essa mãe? Eu falaria assim, a Constituição fala que só pode, depois dos 14, trabalhar legitimamente, lididamente. Mas o Estatuto que fala a partir dos 12, o adolescente, você pode aplicar medida de liberdade assistida que pressupõe o trabalho. Quer dizer, dos 12 ao 13, eu tenho um buraco na lei, que ele só pode trabalhar se cometer um crime. Ué, será que é isso que é o conselho que um juiz tem que dar para uma mãe? Ou o juiz tem que dizer para a mãe, não, o instrumento do trabalho tem que ser legítimo e tem que ser não quando ele cometeu um crime, mas o trabalho regular, decente, não insalubre, não noturno, e assim a gente passa a decidir. Então, essas amarras que o juiz é obrigado a desamarrar da lei, ele tem que levar em conta os princípios gerais. Se você olhar na Constituição também, você vai ver o trabalho como um instrumento fundamental de constituição da própria sociedade sadia. Né? Então, é sob esse olhar, né, que nós observamos o trabalho e o incentivamos, não porque é um solipsismo, né, um sentimento pessoal, porque eu acho que o trabalho é bom, não, porque está na lei, está na Constituição e está na lei. Bacana aí, doutor Evandro Pellarini. Camila, acho que a gente está aqui, a gente já está meio com o horário um pouquinho estourado. Se você quiser falar aí mais alguma coisa, tinha algumas coisas aqui para a gente falar, lazer, diversão, alimentação, adoção, oportunidades, mas acho que isso a gente vai debater ao longo da semana. Fica à vontade para você fazer a sua consideração final aí, antes de eu passar para a consideração do doutor André e do doutor Evandro, que também já ficam convidados, se quiserem voltar amanhã, quarta, quinta, está à disposição aqui a TV. Gente, então assim, é um marco, né, realmente, esses 30 anos, toda essa caminhada que a gente fez, toda essa construção, essa atenção para que não ocorra desconstrução, porque, como dito, tudo precisa de financiamento, a gente não tira nada da cartola, né? Então, por exemplo, o projeto de lei que está lá para se cortar o recurso do Fundeb, então tudo isso não dá para acontecer, que isso é um desmonte. Por quê? Rio Preto, nós temos muito a avançar, mas digo também que perto de outras cidades do país nós já caminhamos bastante. Caminhamos bastante, mas ainda temos crianças de 10 a 14 anos sendo mães em Rio Preto. Nós temos crianças também de 14 a 19, 470 foram mães. Então, crianças tentando suicídio num número assim avassalador. A questão das várias
questões, não é uma só. O CMDCA está atento a isso, nós temos pouco tempo para ficar discorrendo tudo isso, mas que saibam que, assim, juntos somos mais. Juntos somos mais, cada qual responsável pela sua atribuição. Então, quando eu falo cada qual, é cada qual mesmo, sabendo, conforme o doutor Evandro fala, né? O que eu posso fazer além, que está ali, mas que eu posso sim dar uma interpretação, eu posso ampliar isso e não ser uma coisa restrita. Por quê? As nossas 107 mil crianças e adolescentes precisam, não é que elas querem, elas precisam da nossa atuação. A nossa atuação para manter as políticas e para avançar. E isso inclui tudo, inclui as políticas públicas, todo o sistema de garantia de direitos, o Conselho Tutelar atuando e fazendo o que é o seu papel e o CMDCA. Todos nós, conselheiros de direito, sejam eles da sociedade civil, sejam eles do poder público, com todo o leque cabedal que o ECA nos proporcionou. Então, mais uma vez, eu agradeço a disponibilidade do doutor Evandro, do doutor André e da TV Câmara, que a gente consiga chegar a muitas pessoas, que nós, do CMDCA, estamos dispostos a escutar tudo, toda a sua pauta é importante, e qualquer coisa ligue para a gente no 3211-1850, que é o telefone do CMDCA, e a gente acolhe a sua pauta e vamos colocar isso como política pública. Afinal de contas, não é uma pessoa que faz a política pública, mas sim somos todos nós e ela tem que ser prioritária para todos. E que consigamos manter esse ECA vivo por mais 30 anos, se adequando e se atualizando aos tempos de hoje. Legal. Obrigada, Camila, obrigado. Amanhã a gente volta a se falar. Tem outro tema. Amanhã a gente vai debater primeira infância, né? Isso. Legal. Doutor André, rapidamente, por favor, as considerações do senhor, por gentileza. Bom, eu queria agradecer a iniciativa, né? Novamente cumprimentar a TV Câmara por essa iniciativa da população, cumprimentar o doutor Evandro, né? De já publicamente dizer e agradecer da parceria que nós temos, né? Rio Preto hoje está muito bem representada pelo doutor Evandro como juiz da infância, e dizer que o Ministério Público, naquilo que realmente o doutor Evandro pensa, nós somos órgãos que iremos ombrear o Poder Judiciário naquilo que ele necessitar. Do mesmo jeito, se ombrearmos o Poder Judiciário do lado direito, nós temos que, do lado esquerdo, ombrear também o Conselho Municipal de Direitos da Criança. O Conselho é um órgão assim, que eu tenho o maior respeito, né, pelo trabalho que vem sendo desenvolvido, pelas discussões que está tendo aí, e dizer para que a população de Rio Preto, para que acredite na gente na questão da infância. Né? O Estatuto ele não veio ser criado para que a gente possa resolver todos os problemas pontualmente e dentro de uma determinada época. Ao contrário, né? Como disse a Camila, é construindo de tijolinhos e tijolinhos que a gente vai alcançar e dar aquela garantia realmente que o Estatuto prevê para criança e adolescente. Dizer para a população que o Ministério Público é um órgão que a ela representa, né? A população ela precisa procurar o Ministério Público. Como da Camila, eu deixo já aberto o telefone da promotoria, que é 3226-7687. Se não puder ter condições de fazer a questão da visitação, que possa usar o telefone. E assim que estiver a volta presencial, que também o Ministério Público vai voltar presencialmente, mas com as restrições, nós vamos criar um canal remoto também para ter acesso à conversa com a população, tá? Então, eu queria realmente agradecer, dizer que o Estatuto de Criança e Adolescente é um marco na legislação brasileira, né? Ele vai ser aprimorado, ele não vai ser erradicado, e cumprimentar a todos e dizer que é uma grande honra e satisfação de estar trabalhando para a população de Rio Preto e das comarcas que a gente representa. Muito obrigado, tá? Obrigado, doutor André. Doutor Evandro. Alexandre, parabéns pela TV Câmara, que está mais uma vez aí, né, comunicando com a sociedade. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Agradecer a Camila pelo convite. Uma saudação especial ao doutor André, né? Talvez o pessoal não saiba, mas nós já trabalhamos juntos em Estrela do Oeste há muito tempo, né? Então, o doutor André é um velho conhecido, né? Já um velho companheiro de luta e caminhada aí, né? Uma caminhada longa, muito longa, né? Quando se diz que a gente não fala que está velho, a gente fala que veio de longe, né? Então, a gente já veio de longe. Então, é um prazer estar aqui com todos vocês, desejar aí
para todos uma feliz semana de trabalho, dessa semana comemorativa do ECA, né, e que nós possamos, enfim, cada vez mais nos abraçar, nos caminharmos juntos para proteger integralmente as nossas crianças e adolescentes do município de São José do Rio Preto. Maravilha, muito obrigado, Camila Sparvoli, presidente do CMDSA, Conselho Municipal, doutor Evandro Pelarim, juiz da Infância e Juventude, e doutor André Luiz de Souza, promotor de infância. Fica o convite já, se quiserem, se tiverem disponibilidade e se tiver espaço na agenda que a Camila já formatou, fiquem convidados a voltar a debater com a gente. Foi quase 2 horas de debate, hein? Obrigado aos 3. Tá aí, gente. Bacana o debate, construtivo, elucidativo, os 30 anos do ECA. Então, amanhã a gente debate a primeira infância especificamente. Hoje a gente fez um apanhado aí de vários assuntos, mas a partir de amanhã a gente debate temas pontuais aí do ECA. É isso aí, muito obrigado aos 3 novamente. E como a gente falou no comecinho do programa, a Prefeitura divulgou que a partir de agora a UPA do Jaguaré vai atender exclusivamente pacientes com síndrome respiratória e, inclusive, a Covid, exclusivamente aí, 20 leitos para pacientes Covid e a síndrome respiratória aguda grave em geral. A gente tem os detalhes aí com o jornalista Matheus Camargo. A unidade de pronto atendimento do Jaguaré agora passa a atender exclusivamente pacientes com sintomas respiratórios. No local, foram criados 20 leitos clínicos para internações com ou sem necessidade de suporte respiratório. Os leitos serão utilizados tanto por internados que tiverem confirmação para o Covid-19, como para pacientes com síndrome respiratória aguda grave, e também servirá como uma unidade de estabilização para os enfermos. Os moradores da região do Jaguaré deverão procurar as UPAs Santo Antônio e região norte para casos que não forem considerados respiratórios. As unidades de pronto atendimento da Vila Toninho e Tangará permanecem com atendimento misto, tanto para pacientes com sintomas respiratórios ou não. As UPAs funcionam 24 horas por dia e 7 dias por semana. A alteração tem como objetivo dar melhor atendimento aos pacientes com síndrome respiratória e reduzir a lotação dos hospitais de referência, como a Santa Casa e o Hospital de Base. Matheus Camargo, para a TV Câmara, o canal do Legislativo. Tá, então, gente, além desses 20 leitos Covid aí, o secretário Aldenes anunciou, isso já foi na sexta-feira, o prefeito Edinho anunciou 38 leitos no lar lá São Francisco, em Jaci, do Frei Francisco, tá? Então, 58 novos leitos para pacientes SUS Rio Preto. É isso aí, gente. E assim a gente encerra o informativo coronavírus desta segunda-feira, que teve os trabalhos técnicos do cinegrafista Wagner Bueno, do controle mestre Eduardo Máximo, GC e produção da Renata Arantes e do Matheus Camargo e do operador de áudio Flávio Furlaneto. Lembrando que o momento é de seguir as orientações das autoridades sanitárias e permanecer em casa, saindo só para serviços essenciais. A gente volta amanhã, a partir das 4 horas da tarde, com mais informações para você. Lembrando que a gente segue o debate aí sobre os 30 anos do ECA, amanhã, primeira infância. E para registrar aqui hoje, além dos 30 anos do ECA, é também o dia do rock. Então, para fechar aí em grande estilo, a gente termina com o maior abandonado do Cazuza. É isso aí, até amanhã. Eu tô perdido, sem pai nem mãe, bem na porta da tua casa. Eu tô pedindo a tua mão e um pouquinho do braço, migalhas dormidas do teu pão, raspas e restos me interessam, pequenas porções